Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, professor Rodrigo. Queria fazer aqui a primeira apresentação. Meu nome é Rodrigo Giannoni, sou consultor técnico científico e gerente de negócios da Lua de Control. Hoje nós estamos trazendo o preparador físico Ricardo Oliboni, que é preparador físico da Seleção Dominicana Feminina Adulta, tá? Para o nosso bate-papo aqui sobre monitoramento de carga no voleibol. Tudo bem, Ricardo? Beleza, Rodrigo, você aí? Beleza, tudo tranquilo. Tava até ansioso em fazer essa live com você, um grande amigo, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente Verdade, conversa bastante, né? E acaba tendo verdade. essa amizade. Ô Ricardo, tem alguma coisa aí no seu... Peraí, eu vou pôr o fone. Eu acho que é melhor aqui. Melhorou o barulho? Tava meio Não, tô te barulhento. ouvindo. Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Agora é legal. Beleza. Tá bom, show de bola. Vamos lá. Vamos começar a nossa live, que hoje vai ser de alto nível. A gente vai falar sobre o trabalho realizado por você aí. A gente sabe que a Dominicana é uma seleção que vem crescendo a cada trabalho, a cada ano, junto Sim, sim. à comissão técnica, que praticamente, depois você vai falar um pouco melhor, mas acho que são todos brasileiros, ou uma grande parte, né, brasileiros aí que estão trabalhando na seleção dominicana. Mas para a gente começar aqui o nosso bate-papo, gostaria que você falasse um pouco de você, como você começou, como você está aí hoje, enfim, para a gente começar o nosso bate-papo. Ok. Então, Rodrigo, eu sou formado em Educação Física, fiz especialização em Fisiologia do Exercício. Como a grande maioria que acaba seguindo a carreira, acaba se formando em Educação Física, acaba trabalhando em academia, não fui diferente. Acabei assim que formado, fui trabalhar em academia na cidade de Bauru, de onde eu sou da cidade de Bauru. Acabei trabalhando em academia durante muito tempo e acabei parando no voleibol por sempre a minha ideia foi trabalhar no voleibol, sempre que, na verdade, no voleibol não, sempre tive a vontade de trabalhar no esporte de alto rendimento, né? E o voleibol acabou aparecendo em 2015. Bauru tinha a equipe de vôlei, que era o Vôlei Bauru, e o técnico era o Chico dos Santos. E ele deu uma entrevista no jornal, no final da matéria ele coloca o e-mail dele. Eu nunca nem conheci o Chico, nunca nem tinha falado com ele. Aí eu peguei o e-mail do Chico, mandei uma mensagem para ele, mandei um e-mail para ele explicando, falando como eu trabalhava e o que eu gostaria de fazer. A gente acabou trocando umas ideias, enfim, eu acabei entrando no vôlei Bauru como auxiliar, como ajudante do preparador físico na época. Eu não era o preparador físico, eu acabei entrando para auxiliar ele, o preparador físico na época. Show. Aí o time acabou tendo umas mudanças no final de 2015, foi quando chegou os irmãos Kiviek, o Marcos e o Fabiano. Aí eu acabei assumindo como preparador físico mesmo do time e fiquei até então. Isso foi o meu início no voleibol. Aí depois você recebeu o convite para poder trabalhar lá na Dominicana. Isso, aí foi em 2000, aí a gente acabou saindo do vôlei Bauru, voltei a trabalhar como personal, enfim. O Marcos já era o técnico da seleção aqui dominicana, né? Já são 11 anos que ele está aqui. Aí em 2018 eles tinham uma competição que era a Liga das Nações e ele queria que ficasse alguém auxiliando aqui, dando uma mão. O Marcelo, que é o outro preparador físico, viajou com a seleção. E ele pegou e falou assim, pô, você não pode ir lá dar uma mão para mim, ficar uns 40 dias nesse período da Liga das Nações. Eu vim para cá, acabei ficando aqui 40 dias, ajudando nessa preparação. A gente acabou conversando, ele perguntou o que eu achava de tudo, enfim, como que tinha achado do trabalho, eu falei que tinha gostado bastante. A gente ficou conversando de julho, final de julho até dezembro, organizando as coisas. Aí em janeiro de 2019 eu vim definitivo para cá, foi quando eu assumi mesmo a seleção adulta. Comecei a dar o treino aí para as meninas da seleção adulta, foi quando eu assumi em janeiro do ano passado.
Legal, show de bola. E todos os membros da comissão técnica são brasileiros, então? Não, aqui a gente é 8 ou 9 agora, que se não me falha a memória, o Rodrigo. O Marcos, que é o técnico, o Wagner, que chegou junto com ele no começo, aí depois tem o Secato, que também é outro brasileiro que trabalha no infantil. Aí temos o Marcos Vinícius, que também é técnico que trabalha no infantil. Aí tem o Marcelo, que é o preparador físico, a Joana, que é a fisioterapeuta, e eu que sou o último brasileiro a chegar. Aí tem os dominicanos também, que estão aqui já há mais tempo até que o Marcos, né, fazendo o trabalho também. Mas os brasileiros aqui, se a gente contar com o Marcos, um pouco mais de 11 anos, que foi o Marcos e o Wagner, que foram os dois primeiros a chegar. Então é Não, brasileiro e dominicano também. show de bola, cara. E dentro desse número de comissão técnica, eu sempre costumo dizer, dentro da pouca experiência aqui que eu tenho comparado a você aí, que já trabalha há bastante tempo no voleibol, mas uma das coisas mais difíceis que se tem é você ter a relação interpessoal, né? Você ter a ideia de trabalho e fazer com que todos tenham, não a mesma ideia, que também a mesma ideia às vezes não é tão bom. É bom ter pessoas que, né, tentam argumentar com outras faces para você poder, de repente, melhorar o seu trabalho. Mas eu queria saber, assim, por exemplo, de vocês, e até porque como vocês estão crescendo bastante e a gente acaba vendo como referência em relação ao trabalho quando a coisa começa a acontecer, principalmente querendo saber como que vocês fazem dentro desse número de comissão técnica para poder determinar o que será feito posteriormente, as semanas, no dia a dia. Por exemplo, a gente agora está com um problema sério, né, de saúde, por exemplo, coronavírus, enfim, e tudo tem que ter tomada de decisão, né? E aí eu queria saber como é que vocês fazem, né? Como é que é o jeito que vocês realizam essa forma de tratar a coisa, de conversar e depois planejar e executar. Aqui a gente tem, no caso, é o Marcos, né, que é que acaba sendo o chefe, vamos dizer assim, né, que acaba tomando conta da grande parte de tudo aqui, né? Então ele que acaba organizando tudo isso, tanto principalmente no time adulto, e tem os outros técnicos que acabam fazendo no infantil, no juvenil e assim por diante. Da parte da preparação física, aqui que eu costumo fazer, eu faço um planejamento, uma periodização do treinamento das meninas, das atletas, né? Então eu pego as competições que teremos no ano e faço uma periodização. Podemos dizer que não é o melhor, mas é o que costuma cometer menos erro, né? Porque eu penso bastante na periodização para a gente tentar errar menos lá na frente. Tudo bem que pode não ser o melhor, mas é o que eu me adapto melhor. Então seria um método mais clássico, mesmo sendo um esporte intermitente, que é o voleibol, tendo bastante variáveis, é o que eu consegui me encontrar melhor fazendo o trabalho. Então, uma periodização do planejamento, do trabalho que vai ser elaborado. Apresento isso para a comissão técnica, tanto para os técnicos quanto para a parte de físio também. Então, todo mundo fica a par do que vai ser elaborado no trabalho. Então, a gente tem antes da mudança, a gente tinha a primeira competição, que era a Liga das Nações, que seria agora em maio. Então, a gente já tinha feito a periodização visando a primeira competição, que seria a Liga das Nações. Então, essa seria a ideia principal. Logo em seguida, a gente teria a Olimpíada e depois mais uma competição no final do ano. Então, basicamente, isso que seria feito. Mas é feito esse planejamento, essa periodização é apresentada e é mostrado para a comissão técnica e para as atletas também. Eu penso o seguinte, Rodrigo, as atletas têm que saber também o que a gente vai fazer de trabalho. Então, tipo, gosto que elas tenham consciência do que vai ser, ciência do que vai ser elaborado. Então, tipo, agora essa parte a gente vai fazer um treino de força, a gente vai fazer um treino de potência, a gente vai fazer avaliação, para que vocês estejam na competição X dessa forma. Então, eu gosto sempre de deixar bem claro para elas também, tanto para a comissão técnica quanto para as atletas também. Não, entendi, legal. É que eu acabo sempre fazendo essa pergunta, que é
acho que é uma das coisas mais difíceis de se implementar dentro de um esporte coletivo, né? Vamos colocar no caso do voleibol, de você ter um planejamento até para se planejar. O que seria isso? É você ter, por exemplo, reuniões periódicas, conversa com o preparador físico, que seria o seu auxiliar, ou se você é o auxiliar com o seu chefe, com o seu coordenador, ou com o técnico, assistente técnico, para poder aprimorar cada vez mais, né, todo o processo de trabalho. Tem uma pergunta aqui, deixa eu só, do Tony, grande Tony. Tony é amigão nosso, também faz uso da Load Control. Como você monitora e controla todo o processo de treinamento? Quais ferramentas vocês usam? Ô, Tony, você roubou minha pergunta aqui, hein, Tony? Show de bola. Contigo, ô, Ricardo, manda brasa. Então, respondendo ao Tony e ao Rodrigo também. Tony e Rodrigo, a gente está em conversa com o pessoal, com o Rodrigo e com o Load já tem um tempo aí para utilizar o aplicativo, o app de vocês. Então isso já foi passado para a diretoria aqui da seleção, só estamos esperando o aval deles aí para começar a utilizar o app, que vai ser muito útil, o Rodrigo já me mostrou, já me explicou, vai ser uma mão na roda. Hoje é na raça, velho, que a gente está fazendo aqui. Eu aprendi muito com o Rodrigo me ajudou muito. A gente só troca ideia, a gente só troca ideia. Essa parte do monitoramento, mas é totalmente na raça. Tem um grupo no WhatsApp, elas mandam as informações de escala de esforço, wellness, TKR, enfim, elas mandam tudo no WhatsApp. Só que é difícil, porque não é todo mundo que manda, e você cobra, não é sempre que mandam, então fica difícil, é uma coisa um pouco difícil de você controlar. A ideia de usar o aplicativo do Load vai ser justamente para evitar essa fuga das atletas. Então, a gente conseguir colher as informações de todas, né? Então, essa é a ideia principal de monitorar. Mas o que eu faço hoje é mesmo no Excel, fazer essas coisas, como eu disse, depois que eu aprendi com o Rodrigo, com o pessoal do CIAV na época. Então, colher esses dados. Porque até então, antes de conversar com o Rodrigo, com o pessoal do CIAV, a única coisa que eu fazia era o PSE. Era só essa coleta que eu tinha de carga interna. Aí o Rodrigo, o Otávio, na época, os meninos me explicaram que as outras seriam interessantes. Aí eu comecei a utilizar também. Mas é totalmente na raça hoje. E na realidade, eu também passei por isso até antes de ter a Load, né? Que a gente... eu trabalhei por muito tempo, né, dentro da parte prática e acabei tendo essa dificuldade e por isso também surge a ideia da Load, né, de que as informações que a gente adquire, né, ao longo dos dias, semanas, elas precisam ser todas estruturadas em planilhas para que a gente tenha mais tempo para diagnosticar qual o estado real do atleta, por exemplo, né? Então, existem análises estatísticas, existem o diagnóstico real, então isso tudo leva tempo. Então, até porque, não sei como é que você está aí, mas aqui em Santos, você lembra da época até mesmo do CIAV, né? De que eu tinha aí 6 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas trabalhando só nesse circuito aí que você falou, de WhatsApp, que na época a gente colocava um grupo no Facebook, e elas iam respondendo, eles, né? Iam respondendo tudo isso, questionário, enfim, lá para a gente planificar e posteriormente a gente poder ter uma intervenção através de diagnóstico, né? E é extremamente difícil, porque você fica muito tempo e você acaba não tendo vamos colocar assim, esses resultados de uma forma instantânea. Tipo, a coisa acontece e você já começa a tomar decisão. E é extremamente difícil. Por isso que a nossa proposta hoje, por isso que a gente vem conversando bastante em relação a isso, com equipes de futebol, voleibol, várias modalidades, principalmente nesse quesito, né, dessa estruturação que hoje a Load pode dar para favorecer apenas o diagnóstico. Então é isso que é o mais importante. E a gente vê que dentro de todo o contexto mundial, né, ainda todos nós temos ainda a dificuldade de poder planificar, no sentido não estar certo ou errado, estou falando de tempo, né? De ter o tempo, colocar tudo certinho no seu devido lugar para poder ter esse diagnóstico final aí e poder ajudar
todas as atletas. Hoje a gente tem várias ferramentas para monitorar a carga de treinamento, né? Porém, quanto mais ferramenta você tem, mais tempo você tem que ter também para diagnosticar tudo que você tem ali para poder trazer alguma coisa importante para dentro da sua equipe. Então, por isso, quando hoje a gente fala de comissão técnica, eu tenho uma ideia na minha cabeça, né? Hoje, se eu voltasse a trabalhar numa equipe de alto rendimento, que seja, eu iria trabalhar com o maior número de pessoas possível dentro simplesmente da preparação física. Mesmo com o aplicativo, mesmo com tudo isso, para ajudar nesse diagnóstico, trocar informação, conversar. O que a gente faz muito, que nem a gente falar, de trocar ideia, tudo, é justamente isso, da gente poder ver algum dado, de repente, que ali eu fiquei meio, o que aconteceu, tal, aqui, aí, vamos conversar. De repente, dentro de uma conversa, a gente consegue trazer algo diferente dentro desse contexto aí do treinamento, que é extremamente importante, principalmente no seu nível, né, Ricardo? Onde você está trabalhando ali com atletas de Olimpíada, né, atletas olímpicas, que elas precisam do melhor, e o objetivo da comissão técnica como da atleta é ser um campeão olímpico, independente das dificuldades. Quando entra ali é para dar o melhor e chegar lá ao topo, né? Isso que é o mais interessante. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação a esse tema? Não, então, o que você falou seria vamos dizer, o perfeito, né? Só que nem sempre o perfeito é possível. Que nem aqui mesmo a gente trabalha com pouco recurso, não tem financeiramente falando, a gente não tem tanto recurso, não tem uma quantidade de mão de obra tanto da comissão técnica como também de atletas, né? É um país pequeno, então não tem uma mão de obra comparando com o Brasil, Estados Unidos, China, Rússia, enfim, onde você tem muita coisa, tanto financeira quanto de mão de obra técnica, como também de atleta, né? Então a gente aqui tira muito leite de pedra mesmo. Então o pessoal trabalha muito aqui, trabalha muito. Desde que eles chegaram aqui, 11, um pouco mais, 11 anos e um pouquinho, eles estão dando duro, mudando muito paradigmas, né, de treinamento, mudando muita coisa também. Então isso cada ano vem melhorando mais, né? Então isso vem muito de trás do que eles fizeram lá atrás. Eu cheguei, vamos dizer assim, que eu cheguei numa parte boa, né? Os caras já roeram muito osso aqui. É verdade, já estão há bastante tempo, né? E uma questão legal também importante, como que as atletas recebem, por exemplo, você falar, eu vou monitorar, vou precisar pegar sua percepção, a sua TQR, por exemplo, seu wellness, enfim, né, para saber seu estado de recuperação e seu estado de esforço, como que elas recebem isso? Rodrigo, elas são muito receptivas com a ideia. Você conseguindo explicar para elas que isso vai ter resultado e vai trazer benefício para elas, não tem problema nenhum, cara. Elas mais o problema maior mesmo que eu sofro aqui é fazer com que elas respondam. Tipo, lembrar, vocês não responderam lá no grupo, não esquece de responder depois do treino, antes de treino. É mais isso, lembrar. Porque ainda mais essa coisa de celular, de rede social, velho, acabou o negócio. Se não ficar lembrando, fica difícil. Mas utilizar, fazer, não tem problema nenhum. A gente começou também a utilizar, final do ano passado, o VERT, que é para monitorar salto, como eu falei para você. E acaba tendo que colocar uma cinta, enfim. Eu achei que ia ser difícil por colocar cinta, por ser mulher. Talvez tivesse algum problema, não, foi de boa, todas utilizam sem nenhum problema. Então, desde que a gente consegue explicar para elas que isso vai ser importante para o meu trabalho e, consequentemente, para melhorar a performance delas, não tem erro, não. Nós vamos de boa. Show. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Rafael Tadeu. Ele é preparador físico, também amigo nosso, da LOAD. Ele falou, além do time adulto, você controla o treino das categorias de base? Então, na categoria de base é o Marcelo que é o preparador físico. Ele é o preparador tanto do infantil quanto do juvenil. Eu auxilio ele. Eu dou uma mão para ele, ajudo no que precisa ali, mas o trabalho é todo desenvolvido pelo Marcelo mesmo. Ele que faz os treinamentos das meninas, que segue as rotinas dele. Então eu só auxilio ele quando tem dúvida, a gente troca uma ideia, enfim.
mas ele que fica à frente mesmo do trabalho. Entendi. Aí vocês têm esse feedback aí, né, da base para a Sim. transição das categorias, para saber como que vão ser tomadas as decisões aí de acordo com o avanço da idade, né? Sim, sim, é isso mesmo. É dessa forma que a gente trabalha, dessa forma mesmo. Legal. Uma pergunta assim que eu acho interessante também para a gente contextualizar e enfatizar mais. Você falou do Vert, né? A gente até conversou quando você comprou aí, a gente trocou uma ideia, né? Ó, até o Rafael tá falando que depois vou entrar em contato com você para trocar algumas ideias sobre a base. Aí, ó, tá vendo? Legal, show de bola. E pode chamar Manda mesmo, lá. porque o Ricardo é acessível, o Ricardo é gente boa, um cara que vai conversar contigo aí tranquilamente, gosta de conversar com a gente de treino, fica à vontade, tá? Manda bala, Aí, manda bala. em relação ao VET, a gente chegou a conversar tal. Hoje, quais são as variáveis assim principais que você, através dos dados do VET, você acaba utilizando para poder realizar o teu trabalho da parte de monitoramento de carga? Então, o Vertex, ele foi legal porque eu consegui monitorar, ver a quantidade de saltos que as atletas realizam em treinamento, porque até então ficava uma coisa muito subjetiva, saltou pouco, foi treino de salto, e muitas vezes você pergunta para as atletas, como que foi o treinar? A gente saltou bastante, né? Aí você vai ver, hoje com o Vert não saltou tanto assim. E o Vert a gente consegue ver tanto essa questão da quantidade de salto que a atleta realizou, como a intensidade também que foi dado no salto. Uma coisa interessante que eu vejo no Vert também, que isso a gente conseguiu passar bastante para a parte da fisioterapia, e a gente conseguiu perceber com as atletas a questão do impacto, como que elas aterrissam no solo. Então o Vert ele consegue colocar ali baixo impacto, moderado impacto e alto impacto. Então quando o atleta saltou, mesmo um atleta que saltou pouco, 10, 20 saltos numa sessão de treino, mas o impacto dela foi muito grande, ela caiu muitas vezes mal em solo, ela aterrissou muito mal, muitas vezes em solo. Então, a gente começou a ver por isso que algumas relatavam dores articulares, joelho, tornozelo e assim por diante. A gente começou a ver que era justamente as atletas que relatavam esses desconfortos, eram as atletas que tinham esses impactos piores na hora que saltavam. E o legal é que a gente consegue juntar os dois dados do VERT com a escala de esforço, o controle interno de carga também. Então a gente consegue juntar os dois ali. E com o app do Load fica muito mais prático, muito mais fácil, né? Vai me dar muito menos trabalho. Ah, com certeza, isso com certeza. Isso não é porque eu trabalho na Load, não, né? Isso é verdade. Deixa eu te falar, esse volume que você falou de impacto, né? Até porque, como eu trabalhei pouco com o VET, foi bem no início, ele não tinha essas variáveis, ele só controlava a quantidade de salto. Ele te dá, por exemplo, ele te dá um valor de impacto por sessão ou por salto? Ele dá um valor de impacto por sessão de treino. Por sessão, então. Você pega um indivíduo atleta, ela saltou, como eu disse, 10 saltos. Dos 10 saltos, 80% foi de alto impacto. Foi alto. Entendi, de alto impacto. Que seria. Não, interessante esses dados aí, até para se relacionar mesmo com percepção de esforço e até recuperação pós-treino, né? Para verificar se realmente isso pode acarretar algum tipo de maior esforço, né, durante o treinamento e posteriormente uma recuperação inadequada nos próximos treinamentos. Por exemplo, fazer um treino de bloqueio, né, bloqueio e defesa, tudo onde você joga, fica ali muito tempo fazendo o mesmo gesto, isso pode te acarretar ou te mostrar alguns dados importantes que às vezes não se relaciona também ao jogo. Então, por exemplo, às vezes você faz um treino de bloqueio que te dá vamos colocar assim, um limiar aí, né? Uma zona de valores de alto impacto, que quando a gente vai colocar dentro do jogo, ele não é relacionado de repente, né? Você verificar, por exemplo, a gente está treinando muito mais do que realmente tem no jogo. Será que vale a pena? É isso mesmo. Show de bola, cara. Isso eu achei bem importante. A gente tá até para conversar a respeito disso há um tempo, né? Para a gente poder relacionar esses dados aí, que eu acho que vai dar para fazer bastante coisa em relação a isso. E eu sempre falo que o mais legal é isso.
dentro do treinamento eu sou assim, um cara apaixonado por isso, gosto muito de estar na quadra mesmo, de estar trabalhando, né, nesses bastidores, que é a parte de preparação física, né, e monitoramento. E o que eu mais gosto é isso, é você ficar pegando os dados e você vendo aquela... Vamos ver se isso vai dar certo, lógico, baseado em evidência, você traz as suas informações e toma uma decisão. É a melhor coisa que se tem quando você lê sobre o tema, você é um estudante, né? É importantíssimo. Mas você lê, mas no dia a dia que você vai vendo tudo aquilo que está sendo embasado pela ciência, se aquilo está realmente acontecendo no seu dia a dia, se não está acontecendo, o porquê que não está acontecendo, né? Então é isso que é importante para caramba. Ó, o Tony aqui tem uma pergunta. Você tem utilizado a queda da altura do salto para controle de codificação da carga aguda na sessão de treinamento? É o que você acabou até de falar, né, Ricardo? A respeito da utilização dessa altura do salto. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ah, não. Desculpa. Ele está aqui, está querendo dizer em relação ao controle de salto, antes do treinamento, para verificar se você vai trabalhar com maior intensidade, volume ou não. Você está trabalhando com isso através do VERT também, antes do treino? Não, a gente acaba não fazendo isso. O que a gente faz com o VERT coloca nelas antes do treino. Na hora que vai começar a parte principal mesmo ali, nem durante o aquecimento a gente utiliza. Elas ficam monitorando o salto. Eu vou recolher isso aí no final da sessão de treino. Aí eu tenho os dados no final da sessão de treino para juntar junto com os dados da resposta de monitoramento interno. Então, isso mais ali, direto não. Assim não. Só consigo colher pego esses dados no final. Teria como? Porque o que acontece aqui muitas vezes, tá, Rodrigo? Só para que eles entendam também. Quando a gente está num período de treinamento mesmo, na parte da manhã, a gente divide sempre em dois. Então, normalmente, um grupo está treinando parte técnico, tático na quadra, e outro grupo está fazendo o treino de peso, de musculação na academia. A gente tem uma academia que fica muito próxima ali de onde a gente treina, então é coisa muito rápida. De 5 minutos elas fazem a transição. Então, o grupo que estava treinando na quadra vai treinar no peso e vice-versa. Então, a gente acaba não conseguindo ficar direto no treino da quadra do período da manhã. Tá? Então, porque eu vou estar na musculação e elas estão no treino da quadra. Então, elas utilizam o VERT, eu vou pegar esses dados na hora que acabou o treino. No treino da tarde, que é mais aquele coletivo, aí eu consigo monitorar direto ali, tá olhando direto quantos saltos elas deram, quanto impacto elas deram. Aí eu consigo dar até feedback para as atletas. Então, eu posso pegar uma atleta e falar assim, olha, estou vendo ali no treino, você está caindo muito mal ali, a gente pode melhorar alguma coisa, tenta fazer de tal forma, a gente tenta até melhorar isso ali durante o treino. E no final do treino eu passo todas essas informações para elas. Tá? Então pego as atletas, no VERT a gente tem a opção de já mandar por e-mail as informações, acho que eu mandei um exemplo para você. Você tem até a opção de mandar por e-mail, você já pega aqueles dados e eu posso até encaminhar já para as atletas e mostrar para elas, a gente pode melhorar aqui, podemos melhorar ali e assim por diante. Ou mesmo já modificar alguma coisa na minha rotina de treino de academia, de musculação ali. Basicamente é isso. Entendi. E você acha assim, mais fácil ou mais difícil controlar, por exemplo, as cargas de trabalho a partir dessa metodologia que é realizada, acho que no voleibol mundial, né? De um grupo treinar antes musculação e o outro está na quadra, e depois você inverte. Dentro daquilo que você tem de conhecimento sobre o tema, que é um estudioso também sobre o tema, tudo, e também da sua prática desportiva, aquilo que você já fez durante todos os anos, o que você acha mais difícil ou mais fácil, enfim, de monitorar? Quando você tem uma separação dessas valências de treinamento, como, por exemplo, treinar musculação no período da manhã e à tarde eu treinar o específico do voleibol. O que você acha em relação a essa metodologia, que até então eu, particularmente, né, em relação a evidências científicas mostrando se um é melhor ou o outro, eu nunca vi. Tá? Então eu queria, assim, saber de você o que você acha em relação a esse tipo de metodologia.
Tá, puxando a sardinha para o meu lado como preparador físico, seria muito melhor se elas treinassem separados. Tipo, deixaria o período da manhã para que treinasse a preparação física e para o período da tarde fazer o treino com bola, parte técnico-tática. Só que a realidade, como você mesmo disse, eu pelo menos desconheço, pelo menos onde eu trabalhei, não se aplica assim. O que acontece pra gente aqui, tá, Rodrigo? Quando as atletas começam no peso e vão para a quadra, é muito mais fácil, porque elas são descansadas. O treino rende muito mais. Então a questão neural delas ali está muito mais tranquilas. Quando elas voltam no treino, dependendo do treino que foi feito, um exemplo, um treino de bloqueio, que é um treino bem intenso, onde elas saltam bastante, elas chegam ali para o treino de musculação muitas vezes exaustas e bem cansadas. Então, a proposta do que eu tinha planejado ali para o treino de musculação, para o treino de peso ali, muitas vezes eu tenho que modificar, porque elas não vão conseguir realizar um exemplo. Eu tinha planejado que hoje a gente iria treinar LPO e pliometria. Aí a demanda neural é grande para fazer esses movimentos. Então, elas não vão conseguir realizar com tanta eficiência. Então, ou eu diminuo, ou eu tiro, dependendo, faço outra coisa, ou diminuo a intensidade. Mas o que acontece? Se a gente consegue fazer uma boa base, uma boa pré-temporada ali, a gente acaba entrando nessa parte, a hora que começa esses treinos um pouco mais intensos, não prejudicando tanto o meu trabalho, tá? Então, se a gente for pensar Sim. assim, não prejudicando tanto, mas o perfeito seria esse, de manhã uma coisa e à tarde outra, só que o perfeito é difícil. Ó, o João está perguntando aqui, o João Claudino, ele também conversa bastante com ele, né, a respeito de termos de monitoramento, é um cara, é o nosso chefe. Ele está perguntando aqui, com as Olimpíadas, somente em 2021, já mensuraram os impactos no planejamento prévio? Uma pergunta muito boa. Eu ia falar palavrão, mas complicou bastante. Complicou, porque o problema maior nosso é que a gente não tem uma data, né? A gente não tem data de nada. Não somente de Olimpíada, a gente tem data de competição nenhuma, porque a gente não sabe como vai continuar isso da pandemia, aí a gente não sabe como vai continuar isso. Então a gente não sabe qual vai ser a nossa primeira competição lá para frente. Então a gente não sabe. Até então, o que a gente tinha é que a Liga das Nações seria depois da Olimpíada. E como a Olimpíada foi transferida para 2021, acredito que a nossa primeira competição nesse ano será a Liga das Nações, mas sem uma data ainda definida. Então, isso não dá para saber. Você falou do chefe, o meu chefe acabou de entrar aqui. Ó. Aí, ó, tá vendo? E aí, Marcos, tudo bem? Bem-vindo aí à nossa live. E o que a gente tem feito, respondendo ao João, como aqui começou a quarentena, então a gente não está podendo sair, evitar o máximo possível sair. Daqui as meninas também não estão mais treinando, não fazendo mais nada com peso, a gente tem feito treinamento em casa. Então, eu mando rotinas diárias para elas de treinamento, para que elas se mantenham o máximo possível fisicamente ativas, mas com o mínimo de equipamento ou sem equipamento, que a maioria está fazendo dentro de casa, então não consigo implementar uma sobrecarga, eu vou ter que remanejar toda a periodização de treino também. Assim que as coisas assentarem, que a gente tiver data ou alguma coisa, eu vou ter que remanejar tudo e mudar bastante coisa. Porque é o que a gente acaba enfrentando aqui também, né, Rodrigo? Que a maioria das seleções também, muitas jogadoras são fora, né? A maioria está jogando Rússia, Turquia, Brasil, aqui no Peru, enfim, então muita gente fora. Então elas vão voltar agora. Eu acredito que daqui para frente a gente vai ter todo o grupo reunido aqui, não somente as que ficam aqui, mas todos os atletas. Então tudo isso aí vai mudar bastante no nosso planejamento aqui. Ó, tem duas perguntas aqui interessantes. Uma é da Caterine, que também trabalha com a gente, hoje faz a parte de marketing da nossa empresa. Quanto tempo de preparação é realizado ultimamente para os grandes campeonatos? E o tempo ideal? Então,
meio que entra no que eu acabei de falar. A gente aqui tem um grupo de atletas que ficam aqui na República Dominicana, eles chamam de seleção permanente. Então, algumas atletas que não conseguem contratos fora, para jogar fora, ficam aqui e elas treinam com a gente. Então, essas atletas, na preparação física, é o ideal. Eu consigo fazer toda a parte de pré-temporada perfeita, seria o sonho de todo preparador físico. Então, eu tenho tempo para trabalhar com elas. Então, eu consigo fazer tudo aquilo. Eu faço a parte de base de treinamento de força, eu faço a parte de potência, eu tenho todo o planejamento eu consigo fazer com elas. Só que quando chega, vamos colocar se não tivesse mudado, né, por causa do corona aí. Nossa primeira competição seria em maio, que seria a Liga das Nações. Então, as atletas que estão jogando fora, a grande maioria chega por volta de abril. Então, elas estão jogando nos seus clubes, elas se retornariam para cá em abril. Então, eu teria aí 4, 5, 6 semanas para fazer um trabalho com essas atletas que estavam jogando fora. Então, o que eu penso quando elas chegam? A atleta não tem muito tempo a perder, a gente dá alguns dias de folga para elas ficarem com a família, uma semana no máximo aí, e elas já voltam treinando e a gente já volta treinando duro já. Já treina pesado, já faço treino de força, já entro com treino de potência, já pensando na primeira competição que elas vão ter. Basicamente seria isso aí que a gente tenta fazer de planejamento. Agora, ela perguntou de qual seria o ideal, quantas semanas, alguma coisa assim. Foi isso? Ela falou se tem um tempo ideal. O tempo ideal é muitas vezes o que a gente tem de tempo. O tempo ideal depende muito do que eu vou ter. No alto nível, sempre qual é o tempo que eu tenho? Qual o tempo que eu tenho. Como eu falei, muitas vezes eu tenho pouco tempo para treinar. E quando eu tenho pouco tempo, eu treino em alta intensidade. Porque diferente de atleta amador ou agente comum, eles subentendem que o atleta de alto rendimento eles já estão treinados sempre. Eu não preciso ficar perdendo tempo. Então, eu já mando um treino de alta intensidade para eles. Intensidade, potência, treino de força, não fico fazendo uma base tão grande. A gente já vai pro pau aí. Ó, Ricardo, e aí é legal que as perguntas estão vindo dentro do tipo uns tópicos dentro daquilo que a gente está falando, né? Praticamente, dentro do mesmo contexto. O Kleber Santos aqui, ó, boa noite, professores. Ricardo, você utiliza a zona de carga ótima? Obrigado pela pergunta, Kleber. O que eu faço com relação de cargas delas, né? Eu faço uma avaliação de carga no início de cada ciclo de treinamento da periodização delas. Então, eu faço um teste de repetição máxima, podemos dizer assim, com elas. Então, consigo ver a carga que cada atleta consegue utilizar. Então, eu sei que ela vai conseguir agachar com um tanto de peso. Então, dentro disso, eu coloco as porcentagens que vão ser aplicadas dentro do que eu imaginei dentro do planejamento. Se é força, se é potência e assim por diante. É isso que eu costumo fazer. Tá, mas você não faz aquele trabalho que o Irineu acaba fazendo lá no NAR, né? De carga ótima? Não faço, não. Tá, faz o trabalho tradicional de força, potência Sim. e desenvolvimento durante o ano, né? Não, show Sim. de bola. Show de bola mesmo. E até voltando um pouco em relação à parte de todo o trabalho que é feito, que a gente conversou de quadra antes, musculação, enfim, essa inversão, ele é feito desde a base, né? Praticamente a base também faz a mesma coisa. Não, na base já não funciona assim, Rodrigo. Porque na base as meninas aqui, período da manhã elas estão na escola, eles estudam, então elas treinam só no período da tarde. Então aqui funciona assim, das 3 às 4h30 seria o infantil, então elas treinam a parte da quadra das 3 às 4h30 mais ou menos, e das 4h30 até às 6 mais ou menos seria a parte da preparação física, o peso, a musculação. O juvenil seria das 3 até às 4h30 a preparação física, peso, a musculação, e das 4h30 até às 6 elas fazem o treino coletivo, o treino com bola. Então é dividido é só o período da tarde. Então treina aí
Juntando os dois, deve dar umas 12 horas e meia, 3 horas no máximo elas treinam. E a partir da manhã elas estão no colégio, nas escolas, enfim. Não, entendi. Não, é só para a gente finalizar em relação àquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? Daquilo que é proposto geralmente no voleibol com esse tipo de trabalho de inversão, né? Os grupos, um está na musculação, outro na quadra, e ele vem desde a base porque, como agora estou ausente, né, de alguma equipe, mas dentro do contexto que eu trabalhei muito mais na base, eu sempre via outras equipes fazendo da mesma forma, né, invertendo esses grupos. E eu sempre escolhi por uma metodologia diferente. Eu sempre trabalhava de forma isolada. Então, se a gente tinha, elas iam para a escola de manhã, nós fazíamos, por exemplo, quadra de manhã, e à noite fazíamos a musculação, né? E aí, em relação à parte de recuperação, né, de cada sessão, alimentação, para poder treinar melhor em relação a tanto da força, como na hora que está na quadra também treinar com a sua intensidade de jogo, porque geralmente o que eu penso, né, e é o que eu falei para você, não tem certo e errado, eu não vi nenhum tipo de evidência mostrando os dois métodos de treinamento e ver qual que seria o melhor, tá? Pelo menos eu desconheço. O Guilherme da seleção lá também brasileira aí de base, também ajuda o adulto, entrou aí, ele pode até depois ajudar a gente a responder essa questão. Até seja bem-vindo aí, Guilherme. Legal você ter entrado para ver nossa conversa aqui. Então, assim, em relação a todo esse processo, né, de recuperação, as sessões de treinamento, né, aquilo que pode favorecer em termos até psicológicos, a gente sempre entende que, por exemplo, o atleta, quando ele sabe que tem uma tarefa posteriormente à outra, ele acaba se poupando, né? Então, por exemplo, você vai ter um treino de bloqueio e vai ter um treino de musculação posteriormente, ele vai, de repente, falar, opa, ou eu vou dosar aqui ou eu vou dosar lá, porque os dois, de repente, eu não vou conseguir fazer. E a gente acaba, isso ao meu ver, não tendo uma intensidade real, aquilo que a gente queria impor, por exemplo, implementar durante o treino, devido a esse efeito meio que do sistema nervoso central ali, tipo, já matutando ali, olha, você vai treinar depois e tal. Então isso é bem importante que a gente tenha como meios, né, de treinamento, que a gente consiga analisar, e aí onde vem a parte toda do monitoramento, as avaliações, para a gente conseguir verificar se aquilo que a gente está realizando, né, tendo como intervenção, está trazendo algo benéfico, né, em relação a desempenho, por exemplo, que seria o ideal, né? Melhorou o desempenho, é que a coisa está indo bem, né? Diminuiu também o número de lesionados ou lesionadas no seu caso, é porque também estamos indo bem. Então isso é importantíssimo. Aqui a Joana Costa, falando que tudo depende da realidade que você encontra. Né? Isso é verdade. A Joana é fisioterapeuta nossa aqui. Show de bola, show de bola. E seja bem-vinda também, viu, Joana? Na realidade, isso influencia demais, isso que a Joana está falando, né, na sua realidade, o que você tem para trabalhar, né? E isso você sabe, não preciso falar aqui, você sabe de tanto que eu dou a importância do teu trabalho e do trabalho de toda a comissão técnica, né, que a gente conversa, em frente à seleção, tudo que vocês tentam fazer para melhorar o trabalho cada vez mais e dentro da estrutura que vocês hoje dispõem. Né? Então, vocês hoje até têm o Vértice, né, que chegou lá para poder trabalhar, é importante, já otimizou bastante todos os resultados de vocês aí, todos os dados que vocês têm, né? Então, isso é muito importante. Aqui vai ter o Tony perguntando para a gente aqui, como você tem feito o tapering antes das principais competições, o que tem te dado melhores respostas? Isso é uma coisa importantíssima, né? Dentro do contexto de monitoramento, nessa parte de recuperação pré-competição. O que você tem feito, o que você tem a dizer para a gente aí, Ricardo? O que a gente tem feito aqui quando a gente planeja, né, tentar o máximo possível atingir a supercompensação, né? Fazer com que o atleta chegue na competição o mais próximo ou melhor da performance possível dele, né? Então, o que eu faço, vamos dizer, uma semana antes, até menos, eu vou diminuir a intensidade do treino e faço mais uma manutenção do treinamento de força delas aqui. Então, eu diminuo bem a carga de treino delas,
A gente baixa aí para 60%, 70% do que elas estavam aplicando de carga, para elas chegarem nas competições. Essa seria o que eu costumo fazer para atingir o ótimo da performance aí. Show de bola. O que geralmente é feito mesmo, né? E a gente, através da quantificação das cargas, a gente consegue verificar, por isso da importância, né, de se monitorar, de se quantificar as cargas de trabalho para regular as cargas a partir da redução do volume de treino, que é baseado entre 40% e 60% do volume total de trabalho. Então, por isso que é importante hoje a gente fazendo aqui a live sobre monitoramento, trazendo em relação a Load, que é o nosso aplicativo, onde ajuda demais a gente poder quantificar, né, esse tipo de trabalho. Então é importantíssimo. E verificar as respostas, né, que a gente sabe que a gente precisa demais intervir e verificar as respostas, né? E aí você vê aquilo que deu certo e que não deu certo. Eu sempre costumo dizer que o mais importante de tudo é a gente saber por que acertou e por que errou. Geralmente, por exemplo, se a gente, vamos colocar, foi campeão olímpico. Às vezes a gente acaba não dando tanta importância aos dados porque nós ganhamos. Né? Quando a gente perde, a gente acaba verificando, o que a gente errou, o que a gente errou. Mas são nas duas ocasiões. É muito importante que a gente saiba por que a gente ganhou e o porquê que a gente, né, perdeu, por exemplo, no caso. Aqui, o Alexandre. Alexandre, muito obrigado aí pela sua pergunta. Obrigado por estar assistindo a gente aqui. Você faz alguma individualização de carga no treinamento técnico-tático? Sim, a gente costuma fazer, Rodrigo. Alexandre, respondendo ao Alexandre. O que costuma fazer, tá, Alexandre? Dentro do que é aplicado na parte técnica ali, a gente acaba sempre conversando com os técnicos e querendo saber também do planejamento deles, o que eles imaginaram ali para o atleta. Tipo, o atleta saltou muito naquele treino, vai saltar muito essa semana, vai ser um treino muito intenso. Mesmo que na minha parte do treinamento seja uma parte de treinamento intenso, eu acabo tirando um pouco o pé. Eu acabo reduzindo um pouco a parte da preparação física ali, do que eu tinha planejado de treinamento, para depois colocar mais para frente. Porque não adianta eu também querer colocar uma intensidade muito alta e o técnico, a parte técnica também, se for um treinamento muito intenso. Tá? Então a gente sempre acaba conversando nessa parte também, tanto técnico quanto a parte da preparação física. Por isso que é interessante a pré-temporada, porque na pré-temporada o treino de técnico, tático, acaba sendo um pouco menor. A gente acaba tendo uma ênfase muito maior ali na parte da preparação física, a gente consegue ganhar muito mais coisa nessa pré-temporada, porque a hora que começa a ter os treinos técnicos, táticos, a hora que começa a intensificar mais o treino com bola, dificilmente o técnico vai tirar o pé ali na bola. Então a gente acaba tirando um pouco mais na preparação física ali. Eu digo que no período de pré-temporada é onde a gente consegue acumular o máximo de gordura, vamos dizer assim, né? A gente consegue trabalhar o máximo possível das capacidades físicas. A gente consegue ter uma intensidade muito maior de treinamento, consegue aplicar muito mais coisas nesse período, sem correr o risco de lesionar o atleta. Porque nosso principal objetivo mesmo com o preparador físico, aliado a tudo que se conhece, como o Rodrigo disse, do que a gente se estuda, de aplicativo, de tanta coisa que tem hoje, que a gente tem de informação, mas o principal é entregar o atleta muito bem fisicamente e livre de lesão para o técnico. Então ela tem que estar bem, porque é muito melhor, melhor ter um atleta bem ali para o técnico do que ter um atleta meia boca, tá? Então eu vejo que é muito mais interessante a atleta estar bem fisicamente e estar sem lesão do que ter um atleta 50%, 60% ali para o técnico. E porque para você ter performance você precisa treinar. E você treinar, você se expõe à lesão. Então a gente tem que melhorar a performance e diminuir a possibilidade de lesão. Então é o trabalho hoje do preparador físico, né, junto com a comissão técnica, porque se não tivesse trabalho em conjunto, e eu falo assim, dentro de todos os anos que eu trabalhei com a modalidade, teve o ano que a gente acabou, não porque fomos campeões paulistas, mas que a gente
conseguiu esse resultado no final, mas a gente conseguia ver essa integração da comissão técnica inteira naquilo que a gente, por exemplo, olha, vamos fazer assim, aí todo mundo tinha o seu ponto de vista, a gente fechava ali a intervenção e realizava. Então, quando a gente consegue trabalhar dessa forma, acho que as coisas conseguem fluir melhor, né? Ter uma, por exemplo, que nessa parte da individualização é extremamente importante, é extremamente difícil, não é uma coisa fácil, né? Que nem a gente fala de várias, por exemplo, denominações ou definições como individualização de treinamento, você fazer o tapering, você intensificar a carga de trabalho, como por exemplo, hoje já existem alguns artigos quebrando um pouco do paradigma, né? Vem gente que seria de você ter que intensificar o trabalho do atleta, fazer com que ele entre em overreaching para posteriormente te proporcionar uma melhora de desempenho. Então hoje já existem artigos mostrando que uma fadiga aguda, né, já pode te ajudar a ter uma melhor supercompensação, né, quando comparado a um overreaching. Então, isso tudo é testado na ação dose e resposta. Então, eu vou verificando dentro das minhas ações, das minhas intervenções, o que está ocorrendo com o atleta e verificando dentro desses tipos de fadiga, que seja um overreaching funcional ou um overreaching não funcional ou uma fadiga aguda, dentro desse processo, verificar o que me proporcionou, o que teve de resposta. Provavelmente, conforme você vai colocando mais o pé lá no fundo, que seria um overreaching não funcional, o tempo de recuperação para esse atleta ele é muito maior e a supercompensação não vai ser tão significativa quanto, por exemplo, uma fadiga aguda ou um overreaching simplesmente funcional. Então, essa é a importância, né, da gente monitorar, codificar, regular todas as cargas de trabalho para a gente ter essas respostas. Porque, na realidade, no final de tudo, eu sempre digo que sobra para o preparador físico. Se o time não está ganhando ali, fala, pô, essas meninas não estão saltando, essas meninas não estão tendo força, tudo sobra para a gente. Então, quando a gente tem esses números, né, mostrando performance, mostrando todo o trabalho que foi realizado através de números, a gente não tem como ser contestado. E a mesma coisa quando você fala em scout para uma atleta. Você chega lá, tirar ela de um jogo e ela fala que eu estou com 80%, 90% de acerto, você me tirou, o técnico vai perder, né, a credibilidade, porque está vendo que ela estava muito bem no jogo. É a mesma coisa a gente. A gente precisa ter esses números, né, fundamentar cada vez mais o nosso trabalho. E aí é onde entra a questão que você tem falado e batido na tecla bastante vezes, que é fundamental. O que eu tenho para hoje? O que eu posso fazer para melhorar? Qual é a minha estrutura? E nem eu falei, pô, hoje vamos trabalhar com um número de profissionais dentro da preparação física para poder discutir só isso. Será que hoje as seleções têm isso? Eu acredito que, pelo que eu converso, pelo que eu sei, nenhuma tem. Geralmente é um preparador físico, um assistente, um técnico, um fisioterapeuta, mas de repente tiver mais alguma outra função. Mas geralmente não tem, né, nenhum tipo de trabalho tão interdisciplinar assim, com outras funções e até outros da mesma área para poder discutir a respeito de um assunto. Porque sai caro, não é fácil. Hoje a gente sabe, ainda mais depois desse surto aí, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente fica cada vez mais preocupado. E o esporte acaba tendo uma queda, né, em relação a todo esse entendimento aí que a gente tem a dizer, né, que acho que é meio que um consenso em relação a todos nós que trabalhamos dentro da área de preparação física. Deixa eu ver aqui o que o Tony falou aqui, ótima observação. Nesse contexto, o app da Load tem sido uma ferramenta essencial para esse monitoramento e ajuste de cargas. Muito obrigado, Tony. Eu falo, ele é um parceiro, um cara amigão nosso mesmo, o cara está sempre junto com a gente, faz um trabalho muito importante dentro da assessoria dele, está sempre correndo atrás de informação e eu acho que a nossa área está cada vez melhor nesse sentido, né? Bem representada por você aí, né? Eu estou falando aqui ao vivo para que todos saibam, mas eu já te falei várias vezes isso, né? Que está muito bem representada. A gente tem projetos, de repente, futuros, quem sabe um dia, mas até então que a gente tem a amizade, o companheirismo, a troca de informação, tentando sempre ajudar o outro, né? Tanto você me ajuda dentro das suas informações, como eu te ajudo dentro das minhas, e eu acho que é isso que faz parte. E aí, para a gente dar uma pergunta bem legal e puxando sardinha para o nosso lado, o que você tem achado da tecnologia dentro do esporte? Rodrigo, eu acho fantástico, cara. Eu sou totalmente a favor.
tudo que vem para agregar e facilitar o nosso trabalho é muito, muito importante, muito bom. Desde do Vert, como a gente conversou, do Load, tem um monte de coisas hoje que a gente consegue utilizar para facilitar o nosso trabalho. Eu sou totalmente a favor e acho que tem que continuar mais, tem que ter bastante gente pesquisando e estudando, como o João, que foi o idealizador aí do Load, junto com você aí, que sempre trabalhou com essa questão de monitoramento da carga. Como eu já disse no início da live, você me ensinou muita coisa que eu não sabia. Era muito superficial minha ideia de monitoramento de carga, então aprendi bastante com você. Agora aprendo bastante com o João, então vocês fazem diferença nessa parte que muitas vezes é negligenciada por muitos profissionais. Tá? Não querer entender ou ter um pouco talvez até um pouco de preguiça de querer fazer. E também uma questão, não querendo te cortar, só uma questão importante também. A gente falou aqui de preparação física, de monitoramento, né, de tudo mais. A gente falou de várias tarefas. Não é fácil para uma pessoa, por exemplo, controlar todas essas variáveis e controlar todas essas variáveis de quantas atletas você tem hoje, por exemplo, no adulto? No adulto a gente trabalha 24, 26 atletas. 24, 26 atletas. Você ter todas essas variáveis para entregar sempre ali, ó, para poder, olha, é assim, é assado, vamos fazer isso, fazer aquilo. É extremamente difícil. Então, por isso que a gente, por exemplo, não só a Load, né, mas a Load em questão aqui está trazendo a tecnologia para ajudar nesse processo de tempo. Né? Hoje a gente tem um feedback bem grande do pessoal, né, todos que utilizam, falando da rapidez que eles conseguem obter os dados, da ajuda que isso está trazendo para eles diagnosticarem todos os estados, né, de atleta em relação ao se está fadigado, se ele está supercompensado. Então, a tecnologia hoje, se a gente não tiver presente, difícil a gente controlar todas essas variáveis. Dando continuidade no que você está falando, no meu caso seria muito interessante e vai ser muito proveitoso o Load, porque eu vou conseguir monitorar os atletas que não estão aqui comigo também. Os atletas que estão jogando fora, então eu vou conseguir saber como elas estão. Porque hoje, isso que eu fico sabendo das atletas é via WhatsApp. Eu mando para elas e pergunto, como que vocês estão, como que estão as coisas. E você sabe como é atleta, né? Atleta negligencia muita coisa. Então, tipo, ele nem sempre vai falar a verdade. E muitas vezes, respondendo os questionários, você consegue ter informações muito fidedignas e muito importantes na hora que esse atleta volta. Então, imagina uma atleta que está jogando fora e volta aqui para mim. Então, eu já vou saber como que ela vai estar. Eu já posso chegar e falar para o técnico, para a fisioterapia, para o pessoal da comissão técnica, falar, vamos dar para essa menina aí, ela precisa de 1 ou 2 semanas de recuperação. É melhor a gente não levar ela para essa competição, porque ela está com ela apresenta essas deficiências, é melhor a gente deixar aqui, pensar em outra competição. Então, isso tudo isso auxilia muito no nosso trabalho. Demais. Coisa que eu vou ficar sabendo hoje sem a utilização do aplicativo, na hora que ela chegar aqui, passar pela gente. Então, coisa que eu poderia já estar fazendo, a gente vai ficar sabendo na hora que ela estiver aqui. Então, a tecnologia, ela auxilia muito na nossa parte da preparação física. Não, é importante. E se quer ver uma coisa que eu vou te falar aqui, sabe o que a Load está ajudando demais nesse nosso período aí triste, né, que a gente está vivendo sem esporte, sem sair de casa, enfim. Muitos preparadores físicos, até particulares de jogadores de futebol da Europa, que a gente tem clientes lá, de times daqui do Brasil, estão monitorando as atletas através da Load. Aí. Tá? Então é bem importante isso a gente deixar bem claro que a Load, até dentro desse contexto, a gente conseguiu ajudar bastante gente. Estamos ajudando bastante gente. Tá bom, Ricardo? Eu vou ter que finalizar aqui a nossa live, tá? Em nome da equipe da Load Control, né? Eu agradeço você, Ricardo Oliboni, a participação na live de hoje. E também gostaríamos de agradecer todos os nossos seguidores, né, que acompanharam nossa live. Assim que encerrarmos, vamos deixar os stories na caixa de respostas para sugestões de temas para as nossas próximas lives.
tá? Aí quem tiver alguma sugestão em relação a algum assunto, enfim, a gente vai deixar nos nossos stories para que todos tenham aí o acesso e poder ajudar a gente em relação a nossas questões aqui, tá? Continue acompanhando nossas redes sociais, isso é bem importante para nos ajudar aí dentro desse processo, né? Caso tenha interesse em saber mais sobre o nosso aplicativo, é só entrar em contato conosco, o nosso Instagram, tem um link lá que vai direto para o nosso WhatsApp, e a gente pode conversar tanto sobre o app, sobre o monitoramento, que vocês quiserem. Tá? A Joana está te dando parabéns aqui, ó. Muito obrigado também, Joana. Quando quiser precisar da gente, estamos aí. Tudo bem? O Maurici Jacobs, que é lá de... caramba, agora esqueci o nome da cidade. Bento Gonçalves, que eu quase trabalhei lá, foi por pouco que eu não fui, né, na época do Carlão Mantovanelli. Muito obrigado pela presença, Maurici. Muito obrigado mesmo. Tá bom, pessoal? Então a gente vai encerrar aqui. Muito obrigado, tenha uma boa noite. E assim que a gente puder, a gente faz uma nova live aí para falar mais sobre o trabalho, tá bom? Obrigado, Ricardo. Um abraço, Rodrigo. Obrigado a você. Um abraço. Tchau, tchau, Alexandre. Obrigado aí, viu? Tchau, tchau, tchau.